Quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim, claro. São tantas notícias que a gente não sabe nem por onde começar. Muita coisa. Hoje eu vou focar muito mais aqui no nosso terreiro, né? Já que temos falado muito sobre o novo governo nos Estados Unidos, que vai sim interferir muito no que vem para o Brasil daqui por diante. Mas temos assuntos aqui importantes. Por quê? Primeiro, porque esses dias, ou nestes dias, o nosso ainda presidente Jair Messias Bolsonaro tem falado um pouco mais para os brasileiros de uma forma um pouco mais incisiva. Está sendo um pouco mais duro nas palavras. E claro, ele, há 2 dias atrás, deu uma declaração muito forte, que eu vou comentar aqui. Hoje deu uma entrevista para a CNN também, onde diz coisas interessantes. Eu quero começar dizendo o seguinte, que ele citou que realmente Michele Bolsonaro pode sair candidata em 2026. E ele poderia até, nesse caso, ser um ministro da Casa Civil. Claro que aí, ele tem aí um tom um pouquinho de sarcasmo, ao lembrar daquilo que a Dilma tentou fazer com o atual mandatário lá atrás, quando ele estava prestes a ser preso. Mas, claro que, a bem da verdade, nós sabemos que sim, Michele Bolsonaro hoje tem cacife para sair candidata, no mínimo para senadora. Eu digo no mínimo porque ela pode ser muito bem preparada para ser candidata, inclusive como presidente, já que, vamos falar a verdade, tirando Jair Messias Bolsonaro, não existe mais ninguém com cacife para assumir o Brasil, tá? Até mesmo esses que estão aí devotos com a ideia de criar uma PEC para possibilitar até uma candidatura de Nicolas Ferreira, me desculpem, vocês estão navegando na maionese, eu também vou falar disso já já. Mas ele citou sim a possibilidade de Michele, primeiro porque ela tem muita autenticidade com o povo, tem muita capacidade de comunicação, simpatia e, obviamente, já conhece muito por ter convivido com um presidente durante 4 anos e agora rodando o país, está tendo muito contato com o povo, né? Até porque tem essa função como presidente do PL Mulher. Então é uma possibilidade que está em aberto e eu vejo isso com muito bons olhos, já adianto, né? Aí ele foi questionado, inclusive, sobre aquele plano maquiavélico de se eliminar o atual presidente, o presidente Lula, né? E o ministro do Supremo, o vice-presidente, aquela lorota que soltaram por aí, mas ninguém sabe, ninguém viu. É como se fosse um unicórnio. Todo mundo fala que tem, mas ninguém nunca vê, tá? E ele respondeu o seguinte, quem escreveu esse plano, que se responsabilize, simples assim. Não fui eu, não tenho nada a ver com isso. Quem escreveu que se explique. Não há motivos para ficar preocupado com relação a isto. Não foi com essas palavras que ele respondeu, estou aqui simplesmente transmitindo a ideia dele, né? Ele disse ontem que o Partido Liberal precisa limpar traidores do PL para 2026. E isto foi sim uma colocação muito séria, porque ele disse que tem sim muita gente que se elegeu nas costas dele, mas já andou pipocando por outro lado. E tem deputado aí que de uma certa maneira até experimentou a carapuça. Porque obviamente, quando a gente cita desses possíveis, né, traidores ou quase traidores, vem à mente da gente muitos deputados e até senador, né? Eu particularmente vejo isso em Cleitinho, que andou falando muita coisa aí que não devia, né? Vejo a falta de experiência e ainda o excesso de juventude que faz com que a pessoa não tenha muita experiência, no caso do Nicolas Ferreira, quando se aproximou muito, né, daquele intergaláctico de nome Pablo Marçal, né, quando deu apoio a candidato do PSD do Kassab lá no Paraná, em Curitiba. Tudo isso a gente tem que levar em conta para mostrar o quê? Jair Messias Bolsonaro, que não nasceu ontem, ele sabe quem é quem. Sabe quem é quem.
Não estou dizendo aqui que Nicolas Ferreira é traidor, muito pelo contrário. Ele é um jovem promissor, todo mundo sabe disto, é um talento prematuro, diga-se de passagem, tem um futuro aí espetacular se não errar o caminho, e talvez seja aí que Jair Messias Bolsonaro esteja dando recado. Né? Por quê? Porque, claro, a gente está sabendo que estão colhendo assinaturas, ou estavam, para se criar uma PEC para a redução da idade mínima para poder concorrer à presidência da República e ao Senado Federal. A idade mínima exigida são 35 anos. Estão tentando aprovar, pensando em criar uma PEC para reduzir para 30 anos. E o Nicolas Ferreira veio a público e deu apoio a esta PEC. Ora, nós sabemos que ele seria o maior dos interessados. E muito embora ele vive dizendo que o único candidato da direita é Jair Messias Bolsonaro, ele sempre fala isto, nós bem sabemos que na impossibilidade de Jair Bolsonaro concorrer, seria ele o beneficiado. Porque ele também sabe que Tarcísio não vai tentar concorrer. Tarcísio quer se reeleger governador de São Paulo pelo espetacular governo que está fazendo. Espetacular governo. Isso quem mora em São Paulo sabe. Assim como o senhor Ricardo Nunes está fazendo um trabalho muito bom de prefeito, contra tudo e contra todos, contra Pablo Marçal e quem o apoiou. É bom deixar isso muito claro. Né? Então, muito devagar, porque o andor é de barro. Não se pode misturar as coisas, como bem disse o presidente Jair Bolsonaro no programa do Marco Antônio Costa, que tem muita gente inteligente, mais estudada que ele, mais inteligente que ele, mas essa pessoa não tem a experiência que ele tem. O recado foi direto. Ao meu entender, o recado foi direto. Então, quando ele fala de traidores, ele não está falando no sentido de que fez algo que espetou o presidente pelas costas. Não, mas é que de repente fica preparando um caminho que pode ser perigoso para Jair Messias Bolsonaro. Quando o Nicolas tira a foto lá em Washington com Pablo Marçal, sabendo que na prefeitura de São Paulo ele deu apoio para Pablo Marçal, ele está dando palco para o Intergaláctico. E me desculpem quem gosta do Pablo Marçal, mas o cara é picareta. O cara é picareta. Essa é a verdade. Tá? Então, Jair Bolsonaro falou disso ontem. E o que a direita não está prestando atenção é o seguinte, que agora é o momento para a oposição aproveitar a péssima administração do governo federal, o péssimo momento do atual mandatário brasileiro. Aproveitar esse momento para um impeachment. Por quê? Além dele não conseguir fechar as contas, tem tudo para fechar o ano no vermelho, né? Tem tudo para fazer com que o Brasil quebre daqui a pouquinho. O TCU, inclusive, não aprovou as contas de um tal programa Pé de Meia que ele inventou e disse que houve aí possivelmente desvios de recursos. Isso é crime de responsabilidade do governo. Existe um momento perfeito para se abrir um processo. Por quê? A economia está em frangalhos, está muito ruim e a pressão do novo governo americano sobre o Brasil vai aumentar de forma muito dura. De forma muito dura. E claro, não tem como você levar um governo adiante se a economia vai mal e a pressão dos Estados Unidos é forte. O momento é tão ruim que as pesquisas apontam que nem petistas, nem pessoas que votaram nele estão dando apoio a ele agora. Outro que fez uma declaração dura no dia de ontem foi o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que disse que internacionalmente ninguém mais liga para Lula. Ele é uma pessoa desprezível a nível político internacional. O que ele fala pouco importa. Foi o que ele disse em outras palavras, principalmente no idioma ucraniano, né? Claro, eu não vou arriscar aqui para não passar vexame. Então, esse é o momento que a gente tem que aproveitar, ao invés de se ficar inventando conversinha mole para criar aí uma PEC, né? Inventando conversinha mole aí de tipo um senador astronauta que quer concorrer para a presidência do Senado, mesmo sabendo que a chance é zero. E o nosso presidente não gostou nada dessa situação. Por quê? O PL
já se comprometeu a dar apoio a Davi Alcolumbre. E aí fica todo mundo dizendo, como pode Bolsonaro dar apoio a um camarada que, quando foi presidente do Senado, lá no governo do próprio Jair Bolsonaro, ferrou o governo. Alcolumbre não é confiável, é isso, é aquilo. E como pode o presidente querer dar apoio? Bom, ele já explicou, eu já fiz vídeo falando sobre isso, mas eu vou explicar de novo, para o pessoal entender. Por que que o Jair Bolsonaro e o PL, propriamente dito, tem que dar apoio ao Alcolumbre? Porque são praticamente 100 votos, 99 votos para que Alcolumbre se lance e ganhe a corrida para a presidência do Senado. E qual é a vantagem para o PL? A vantagem é que dessa forma o PL pode fisgar a presidência de uma comissão, principalmente se for a Comissão de Constituição e Justiça, que hoje ainda é ocupada por Davi Alcolumbre, que é aquela comissão que determina o que anda e o que não anda no Congresso. Uma PEC disso, uma PEC daquilo, né? PEC para impeachment. É a Comissão de Constituição e Justiça, né? É a principal comissão. Se o PL vota contra, ele vai ficar sem comissão nenhuma. São várias comissões. Eu só disse a principal, que é a CCJ, né? Então, Bolsonaro diz, nós temos que votar a favor, mesmo não gostando do cara, né? Para ter a chance de pegar aí uma comissão. Senão, nós vamos ficar aí durante 2 ou 4 anos de Davi Alcolumbre sem a mínima oportunidade de decidir nada no Senado Federal. Essa é a explicação e eu acho que é o suficiente para as pessoas entenderem. Bolsonaro também disse que, ao contrário de alguns do PL que estão fazendo fora do pinico, tem muita gente que pensa igual a ele em outros partidos, ou seja, tem muita gente boa em outros partidos também. E o PL conta com essas pessoas. Tudo isso foi dito de uma forma muito clara, muito objetiva, porque é claro que a corrida eleitoral para 2026 já começou. Isso é batata. Quem não entendeu isso ainda está viajando na maionese. Principalmente depois que Donald Trump já tomou posse, que vai mudar o rumo da política mundial. Principalmente aqui na América Latina, né? Nós corremos muitos riscos de nos ferrarmos ao tentar ou querer tentar empeitar Donald Trump. Ora, isso faz com que os políticos já comecem a remanejar, se juntar, se conversar para escalar quem vai ser o candidato. Vocês ouviram, tenho certeza, que o mandatário brasileiro, há 2 dias atrás, numa reunião ministerial, já deixou a entender que não vai sair candidato em 2026. E é óbvio por que não vai. Porque ele sabe que não tem mais nenhum tipo de carisma zero. Não tem apoio nem dentro do PT. E a economia do Brasil está em frangalhos. Tem tudo para o Brasil entrar numa mega inflação, numa hiperinflação. Então ele não vai sair candidato. Para isto, o PT já começou a fazer um trabalho há meses atrás de se aproximar do Centrão, para criar um bloco vermelho dentro do Congresso para lançar um candidato, porque o PT por si só não tem candidato. Ontem até saiu uma matéria na CNN dizendo que estão pensando em Flávio Dino para candidato. Meu Deus do céu, né? É de uma inocência sem tamanho. É de uma inocência sem tamanho. Muito embora sabemos que no Brasil, quando se fala em pleito eleitoral, né, a gente sabe que é coisa meio misteriosa. Mas a coisa está tão ruim no Brasil que o atual inquilino do Palácio do Planalto está querendo que os brasileiros comam a chamada xepa. Vocês sabem, quem não sabe, eu vou explicar o que é xepa. As vendas nos supermercados caíram drasticamente. Por quê? Primeiro, por conta dos preços. Segundo, porque o brasileiro está sem dinheiro no bolso. Então, os produtos pararam de sair, né? Os mercados pararam de faturar como antes. Então, eis que resolveram fazer o seguinte: olha, vamos criar aí um projeto de lei para substituir a data de validade dos produtos. Em vez de aparecer ali no frango, o frango lá da Sadia, estou fazendo propaganda gratuitamente aqui. Está lá, data de validade, dia 30 de janeiro, 28 de janeiro, por exemplo. Vamos tirar essa data de validade e vamos fazer igual os americanos fazem desde sempre.
que é colocar ali uma etiqueta escrito o seguinte: melhor se consumido antes de. Né? Melhor se consumido antes de. E põe ali 28 de janeiro. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a validade do produto deixa de aparecer. Se o produto estiver vencido, eles colocam lá, melhor se consumido antes de 25 de fevereiro, a dia mais um mês. O produto já está vencido, se tivesse a etiqueta original. Isso é o que a gente chama de querer vender xepa para os brasileiros. Por enquanto, é uma ideia que eu acho que não vai dar certo. O Rui Costa disse que a partir de fevereiro vai ser assim, vai estar valendo. Melhor se consumido antes de. Só que na prática, o brasileiro já está comendo carne podre, conforme saiu a notícia ontem, que uma tal de uma empresa Tem de Tudo Salvados, esse é o nome da empresa, Tem de Tudo Salvados, está vendendo carne podre no Brasil. Com a fatal enchente que destruiu o Rio Grande do Sul, claro que quase todos os produtos foram perdidos. E lá, os mercados frigoríficos, etc e tal, iam jogar no lixo toneladas de carnes que ficaram submersas nas águas. Essa empresa Tem de Tudo chegou até eles e falou: não joguem fora. Nós vamos comprar de vocês para fazer ração. Ok, eles venderam 800 toneladas de carne. Só que esse Tem de Tudo resolveu fazer o quê? Foi lá, pegou uma mangueirinha, lavou as carnes, lavou as aves, lavou tudo. Carne, frango, lavou, embalou e começou a vender como carne nova. É isso. E aí, isso foi descoberto no mercado, lá no Rio de Janeiro. A polícia foi informada pela empresa que vendeu as 800 toneladas, que ofereceram a ela mesma o produto. Olha, os caras são, além de malandros, picaretas, são burros. Compraram da empresa X lá, passou um tempo, foram oferecer a carne lavada para eles mesmos. Ofereceram denúncia, a polícia foi, viu que no mercado tinha lá as carnes para vender, né? Prenderam 4 pessoas e descobriram que essas carnes estão espalhadas pelo Brasil. Muito bem, pode ser que você já tenha deliciado aí uma picanha muito gostosa sem saber que a água ficou mergulhada lá nas águas durante dias. Mas por quê? Porque no Brasil tudo é possível. Até o impossível é possível no Brasil. Então, quando a gente fala de política, nós falamos como se fosse um assunto básico, pronto e definido. É assim que funciona e ninguém mexe. Não, política, ela é mexida diariamente, de hora em hora, a depender dos interesses do governo, que inclusive deixam de investigar, deixam de judicializar quem comete crimes contra como essa empresa aí Tem de Tudo Salvados. Prenderam 4 camaradas, tenho certeza que hoje já foram soltos. Vão pagar uma multa e vai ficar por isso mesmo. Quem comeu a carne comeu, quem não comeu escapou. Esse é o Brasil que nós vivemos. Então é um momento apropriado para se organizar aí um protesto para impeachment do atual mandatário brasileiro. Mas se ele cair, quem vai entrar é o Alckmin, a mesma porcaria. Realmente a mesma porcaria. Só que desmonta o PT. Porque o Alckmin não é PT. Ele está ali por outros interesses e nós talvez até saibamos o porquê que ele está ali. Quem colocou ele ali como candidato a vice? Ele não é petista. Simples assim. Então o Brasil vive um momento muito delicado, por isso as corridas eleitorais para 2026 já estão correndo no Brasil inteiro. E para a presidência, obviamente, temos que nos preparar, conforme diz o nosso ainda presidente Jair Messias Bolsonaro, ficar atentos com quem sai aí cantarolando concorrer ao cargo. Meus amigos, infelizmente, essas notícias que não ajudam muito são importantes para que a gente entenda como funciona o Brasil. Por isso eu trouxe esse assunto hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe os likes se vocês gostaram, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar.
ajudem o canal Terra Brasilis News, colaborem com o canal quem puder, para que a gente continue, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, que eu posso garantir a vocês que é muito cansativo. É difícil todo santo dia ter que vasculhar essas notícias que embrulham o estômago e transformar em assunto para vocês. Eu sei que vocês sabem disso. Mas por hora, espero que vocês tenham um excelente fim de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.